Atendendo vários pedidos, vários comentários, e-mails que recebemos a respeito desse assunto, vamos esclarecer para vocês o que tem de verdade em todas essas notícias a respeito da redução do valor dos benefícios de aposentadoria do INSS 2023, dos benefícios como um todo, não só a aposentadoria, tá bom? Uma vez que todos os benefícios seriam aí desindexados. A gente já deixa logo claro no início do vídeo que a gente não tem nenhum interesse político, nenhum cunho político, a intenção é informar. Então a gente vai aí estar trabalhando os conceitos trazidos nas notícias de modo a deixar tudo muito bem claro e esclarecido para vocês. Pesquisando no Google dá para vocês verem e terem uma noção quanto à notícia, o quanto a notícia foi reproduzida no dia de hoje pelos principais sites. Vamos aqui, ó, principais notícias do dia, notícias sobre Guedes salário mínimo. Guedes confirma plano de desvincular salário mínimo da inflação, mas nega que é para redução. O plano de Guedes prevê salário mínimo e aposentadoria sem correção. As linhas do plano de Guedes que inclui salário mínimo sem correção. Guedes vai propor salário para aposentadoria sem correção pela inflação de jornal. Guedes diz que salário mínimo e aposentadoria terão reajustes. Então você vê aí que várias notícias sobre o tema, algumas notícias de manchete, uma diferente da outra, dando um enfoque diferente do outro, e a ideia é tentar desmistificar e trazer a íntegra do que foi dito da maneira mais informativa possível. Afinal, o que realmente foi proposto pelo Paulo Guedes? Redução dos benefícios. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta quinta-feira, dia 20, que o governo estuda desvincular o reajuste do salário mínimo e de aposentadorias ao índice de inflação do ano anterior, mas negou que o objetivo seja impedir o ganho real dos trabalhadores e pensionistas. Segundo ele, a mudança pode ser incluída no texto de proposta de emenda constitucional, PEC, que está sendo construída para garantir recursos do pagamento do Auxílio Brasil. E aí fica a primeira informação que vocês precisam saber. É necessário que a proposta seja atinente por meio de emenda constitucional, pois a indexação do salário mínimo dos benefícios previdenciários ela é trecho constitucional. Então, para alterar a Constituição, só através de emenda, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro aqui. A manutenção do benefício em R$ 600 no ano que vem depende da aprovação do projeto, já que o aumento só permanece válido até dezembro de 2022. Ponto polêmico. Benefícios previdenciários não podem, ou pelo menos não deveriam ser sacrificados em detrimento de benefícios assistenciais. E aí, deixe aqui sua opinião acerca do tema, mas eu vou aqui trazer um pouco dessa reflexão para vocês. O benefício previdenciário é um benefício que, em suma, ele é um benefício contributivo. Então, só recebe benefício previdenciário quem contribuiu. E, assim, você sacrificar o benefício previdenciário em detrimento do benefício assistencial, que não é um benefício contributivo, como o nome próprio diz, é um benefício assistencial, uma prestação governamental através de políticas públicas, é um tanto quanto complicado. Até porque, como a gente já explicou em outros vídeos aqui, os orçamentos não deveriam se comunicar. O orçamento da Previdência e o orçamento da assistência não deveriam se comunicar. Então vamos lá, o que é que Paulo Guedes realmente disse? É claro que vai ter aumento do salário mínimo e aposentadorias, pelo menos igual à inflação, mas pode até ser que seja maior. Quando se fala em desindexar, as pessoas geralmente pensam que vai ser menos que a inflação, mas pode ser o contrário, afirmou o ministro em entrevista coletiva após o encontro com empresários na sede da Confederação Nacional do Comércio no Rio de Janeiro. E aí é realmente algo que a gente tem que refletir, né? A desindexação não necessariamente implica na redução, mas se você não tem um indexador, você pode sim fazer com que esse aumento seja abaixo da inflação ou até mesmo que não haja aumento. A indexação é uma segurança para a garantia do valor real, que é um princípio constitucional do direito previdenciário para vocês aposentados e pensionistas que recebem benefícios previdenciários como um todo não percam o poder de compra. E a gente sabe que isso realmente acontece durante o ano. Salário mínimo é reajustado pela inflação por determinação constitucional, como eu havia dito antes. Por isso seria necessário uma PEC para mudança de regra. Os planos de desvinculação foram tema de reportagem do jornal Folha de São Paulo, mas segundo Guedes, a proposta de desindexação do reajuste está em estudo desde o início do governo Bolsonaro. A alteração, segundo ele, seria uma das medidas para a correção do teto de gastos do país e é tratada pela equipe econômica como plano 3D. Desobrigar, desindexar, desvincular e poder
e pode vir a ser incluída na PEC para tributar lucros e dividendos como fonte de recursos para pagamento do programa de distribuição de renda. Então aí o que se quer é uma flexibilidade, uma autonomia na gestão do orçamento público. Quando você tem um orçamento indexado, vinculado, você não tem margem para alteração. Então o que a equipe de economia quer é isso. Só que em detrimento disso, eles vão estar podendo prejudicar os reajustes dos benefícios previdenciários. Porque a não indexação a um valor fixo pode gerar confusões nos orçamentos, como é a intenção aí clara, já dita, de deslocamento de um orçamento previdenciário para o de assistência. O que Paulo Guedes disse, a PEC está combinada já de sair, combinada politicamente, com compromissos. É a taxação sobre lucros e dividendos para pagar Auxílio Brasil. Isso tem que acontecer rápido, justamente para garantir o ano que vem, disse o ministro. Sem dar detalhes sobre os acordos políticos já feitos para garantir a aprovação da proposta, Guedes disse que o texto deve ser apresentado ao Congresso logo depois do segundo turno das eleições. A ideia, segundo ele, é acrescentar à proposta mecanismos que permitam mudar a arquitetura fiscal do país, permitindo maior flexibilidade na gestão dos recursos. Como eu havia dito, é a ideia de você ter condições de fazer manobras orçamentárias. O ministro enfatizou que 96% do orçamento do país é carimbado, ou seja, tem destinação obrigatória, impedindo mudanças na execução das contas públicas do governo. Para ele, esse engessamento dos recursos contraria a própria concepção de governo. E assim, essa parte é realmente uma verdade. As contas públicas, elas, quando indexadas, elas ficam engessadas e impossibilitam reajustes e rearranjos no orçamento público, de modo que quando surgem algumas eventualidades, sempre existe a necessidade de aprovação de gastos extras, de extrapolação do teto de gasto, porque não é possível reajustar as contas, dando mais prioridade a um tema do que a outro. Mas, em compensação, é necessário garantir os direitos sociais já adquiridos, os direitos que os aposentados e pensionistas têm de garantir o valor real. Não é possível a gente, para justificar uma manobra orçamentária, a gente retirar direitos constitucionais, né? Então não deveria ser pelo menos essa a política. Então fica aí o ponto de reflexão. A política é exatamente o uso dos recursos públicos, mas ela foi proibida disso e está se omitindo da responsabilidade. A classe política recebe o voto, mas não controla o orçamento, criticou Guedes. Segundo o ministro, ao desindexar o reajuste ao salário mínimo, a inflação será possível gerenciar melhor o orçamento. Agora que você entendeu, você é a favor dessa medida? E aí é como eu disse, sem nenhum tipo de cunho político. Eu quero que vocês deixem aí os comentários para vocês entenderem justamente o cerne da questão, o balanço das informações. Você acha que é realmente viável a flexibilização e a confiança nos nossos parlamentares de modo a que eles tenham maior autonomia sobre a gestão dos gastos públicos, podendo desindexar valores como o da aposentadoria ao salário mínimo, no intuito de inclusive até melhorar a situação, porque a indexação ao salário mínimo leva por si só a referência do ajuste. Então a referência do ajuste sempre vai ser a inflação. E se o país tiver condições e quiser fomentar mais a causa dos aposentados e dos pensionistas, garantindo maior poder de compra, quando você desindexa o valor, é possível você poder aumentar isso. Mas assim, a grande questão é, nesse balanço, será que os aposentados e pensionistas e até o próprio salário mínimo do país vai ser prestigiado? Então fica aí a reflexão, agora que você já tem condições de saber do que se trata a medida. Esse foi mais um Radar do Benefício. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever para continuar informado sobre as principais notícias dos benefícios governamentais do Brasil. Meu nome é Luan e eu vou deixando vocês aí e espero encontrar vocês na próxima.